Vamos seguindo? Ai, a gente falou hoje sobre tantos assuntos, né? Já me diverti bastante aqui, já aprendi muito, mas quero continuar aprendendo. A gente tem falado muito hoje sobre relacionamento, sobre a forma com que a gente lida com os nossos filhos, com as pessoas que estão mais próximas, com as pessoas que a gente mais ama. Porque era muito comum até então a gente ser até mais elegante, mais educado com as pessoas da rua, e dentro de casa a gente fazia aquela comunicação péssima. De fato, a gente tem muitos desafios no dia a dia e na rotina. E a nossa comunicação, ela pode ser afetada não só pelo falar, mas também pelo ouvir e pelo agir, né? E muitos dos problemas de nós brasileiros vêm por conta da comunicação errada, pelos ditos e não ditos, seja em relacionamento pessoal ou até mesmo na vida profissional, porque a gente também convive como se fosse uma família, né? Muita intimidade, muitas vezes, muita proximidade. Então hoje a gente vai falar sobre comunicação positiva, porque parece que a gente está errando. Tem muito ruído aí na comunicação. E a gente hoje recebe o professor especialista em marketing pessoal, Adriano Abner. Seja bem-vindo, Adriano. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, bom te receber. Obrigado. Senta ali para a gente começar a conversar sobre comunicação positiva. Gente, tem arte já no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial, para você mandar a pergunta do Adriano, tá? Sobre comunicação positiva. O que é que você quer saber? Daqui a pouquinho ele vai ter tempo de responder. Mas vamos lá. Comunicação positiva, ela é um braço da psicologia? Ela é um braço da psicologia, inclusive é um conceito lançado por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg na década de 60. O Marshall, ele se especializou em mediação de conflitos através da comunicação. Ele percebeu que muito dos problemas de relacionamento, como você bem falou, vem por conta da comunicação. Lá na década de 60, ele chamou de comunicação não violenta, né? E até já para mudar algumas crenças, principalmente do pessoal que está em casa, geralmente escuta comunicação não violenta. A gente pensa, a gente liga violência com agressividade, né? Mas o que seria ser agressivo na comunicação? Então a gente geralmente pensa, de repente é falar alto, é gritar. A gente pode ser violento na comunicação falando baixo, né? Mas existem outras maneiras. Eu posso ser violento pelo simples fato de você estar falando e eu já estar julgando a sua fala sem mesmo ouvir. Eu posso ser violento já querendo te dar uma resposta sem ouvir e sem deixar você concluir a sua fala. Até tem uma imagem desse estudo do Marshall que fica muito claro para o pessoal de casa, a linha, o segmento do que seria a comunicação não violenta, né? Então, o Marshall, ele diz que a comunicação não violenta, ela é uma comunicação que não se baseia apenas no falar ou no ouvir palavras, mas que também comunicam sentimentos e necessidades. Então aqui, essa imagem ela é muito didática para o pessoal de casa poder entender qual é o caminho dessa comunicação, né? Então é uma comunicação baseada sempre em observação. Então na comunicação não violenta, ele chamava de CNV, comunicação não violenta. A gente não avalia, tá? Ali é baseado em fatos, não tem a nossa opinião. Daquele acontecimento, até tem aqui os fatos aqui embaixo, de uma observação de fatos, aquilo nasce em mim um sentimento e eu me coloco numa posição muito confortável de poder dizer o que eu estou sentindo, sim. A gente entende muito na questão de sentimento, geralmente a gente terceiriza a responsabilidade pelo que a gente está sentindo, né, Cláudia? Então, eu estou bravo porque fulano fez isso comigo. Na verdade, o sentimento é sempre nosso. Pode ter um incentivo, uma válvula de disparo ali para acionar um sentimento meu, mas o sentimento sempre é nosso. Então, assim, eu nunca vou ser ofendido por alguém se eu não validar aquela ofensa. Então, aquela coisa de falar assim, você me ofendeu? Não, eu me senti ofendido, na verdade. Exatamente, porque você deixou essa ofensa acontecer. E aí, o que acontece? Sobre o sentimento, todo sentimento, ele aflora
por uma necessidade não atendida. Então, se você fica com raiva, tem alguma necessidade que não foi atendida. Se você está triste, tem alguma necessidade não atendida ali. E por último, e aí até é o que a espinha dorsal da comunicação não violenta, é quando você entende qual é o sentimento nascido, a necessidade não atendida, aí você negocia com um pedido que não é uma exigência para o outro, mas sim ali uma negociação entre ambos. Essa questão do sentimento eu acho que é bem importante para o pessoal de casa entender, porque assim, quando eu me sinto confortável em expressar um sentimento meu, você também se sente confortável para expressar o seu sentimento. E o que isso gera? Isso gera conexão, isso gera uma aproximação. E aí sim fica uma comunicação positiva e não uma comunicação violenta, como é descrita pelo Marshall. Então vamos tentar trazer agora para os exemplos práticos, né, para o dia a dia. Eu falei um pouco da relação pais e filhos. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente prestar muita atenção, porque às vezes, com toda boa intenção, a gente faz uma comunicação errada. Como que um pai daria uma bronca no filho, porque ele todo dia está saindo atrasado para a escola? Ótimo. Eu trouxe algumas imagens, inclusive para poder ilustrar com as cores que estão aqui. Inclusive tem uma de relacionamento entre pai e filho. Se eu não me engano é a próxima, mas vamos começar. Eu trouxe em diferentes contextos, até para o pessoal de casa poder entender que essa abordagem da comunicação não violenta e comunicação positiva, ela pode ser utilizada em diversos contextos. Então aqui... então vamos nessa ordem dele, mas é tudo exemplo prático. Isso. Perfeito. Tem uma situação de pai e filho. Então, por exemplo, aqui uma situação, vamos pensar que é um casal, né? Então, a gente começa ali com a observação. Ontem, quando eu te liguei, você disse que não se lembrava que havíamos combinado de jantar. Isso é um fato, um acontecimento ali, sem qualquer julgamento, sem qualquer avaliação. Aí vem o sentimento. Eu me senti frustrado. Sentimento de frustração com a observação feita ali. Porque eu queria muito ter um momento fora da nossa rotina. A necessidade sendo explanada. Gostaria de ter um momento fora da rotina. E aí vem o pedido. Gostaria de remarcar um jantar para qualquer dia da próxima semana e que você colocasse um lembrete no seu celular. Pode ser? Olha a negociação ali. Então, primeiro, só para todo mundo entender, você vai falar do que você viu ou do que você ouviu, sem julgamento. Um fato, não pode ser o que você sentiu ou o que você achou, é um fato, né? Então, assim, ontem você falou muito alto comigo, até as crianças acordaram. Ponto. Você fez um fato. Exatamente. Eu me senti assim, 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 assado. Eu esperava isso. Então, agora, aí vem o pedido. Eu quero que seja assim, assim, não. Exato. Isso funciona. Isso é o caminho da comunicação não violenta. Né? E aí, é claro, quando eu me expresso dessa maneira, você, como interlocutora, também se sente confortável para expressar os seus sentimentos, suas necessidades e aí mediar conflitos através da comunicação. A gente tem uma outra imagem, deixa eu ver se é essa que é sobre o pai e o filho que a gente tem. É essa. Então, você deu um exemplo bacana, inclusive na questão da educação. Então, vamos pensar com um pai conversando com o filho, né? Filho, quando eu li o bilhete da professora avisando que você não fez o dever de casa, uma observação, um fato. Eu fiquei muito chateado. É o sentimento. Ali está o sentimento. Porque nós já tínhamos combinado um horário para você fazer o dever durante a tarde. O que era a necessidade, combinado. A necessidade. Quero que você faça o dever antes de jogar videogame todas as tardes, combinado? E aí o pedido é negociação. Então aqui, de novo, uma sequência de comunicação não violenta. Eu já ia falar assim, eu quero então que você faça o dever de casa e por conta disso, até você cumprir todas as tarefas, você vai ficar sem o videogame. Sem videogame. Vamos lá, a Biner. A gente estava mostrando o exemplo do pai com o filho, né? Eu acho que está ficando claro. Temos mais exemplos? Temos um exemplo, você falou da questão profissional, de um ambiente profissional, né? Como isso poderia acontecer. Então, vamos pensar duas pessoas que trabalhem juntas aqui. Hoje, durante a reunião, quando você me questionou na frente de todos sobre a planilha que havia pedido, um fato, uma observação, eu fiquei muito envergonhado, sentimento envolvido aqui, porque eu não gosto de ficar exposto daquela maneira, a necessidade.
Você poderia, da próxima vez, me mandar uma mensagem perguntando ou me perguntar fora da sala de reunião, individualmente? Um pedido. Né? Então, o que seria interessante entender através dos três exemplos que a gente trouxe aqui? A sequência de uma comunicação positiva, de uma comunicação de sentimentos e necessidades, sempre basear através de uma observação, de fatos, dizer ali de forma muito clara como é que você se sente, como eu comentei, o sentimento ele nasce de uma necessidade não atendida, então qual é essa necessidade? E dessa necessidade você conseguir negociar através de um pedido, né? E isso, claro, é muito importante, Clau, o pessoal de casa, né, eles estão entendendo aqui e a gente vai conversar no dia a dia com pessoas que não entendem sobre comunicação positiva. Mas mesmo, então, a partir do momento que você entender que tem qualquer agressividade ali na comunicação, já se coloca numa posição, deixa eu entender o que aconteceu, como que essa pessoa possivelmente está se sentindo em relação a isso, o que ela poderia me pedir, então, qual é a necessidade dela que não está sendo atendida, então o que ela poderia pedir. Sempre na comunicação, mesmo se você conversa com alguém que não tem esse conhecimento, você pode validar. Então, por exemplo, a pessoa comenta, eu não aguento mais você me ligando toda hora, poxa, então você gostaria de um pouco mais de privacidade, é isso? Você gostaria que eu ligasse menos para você? Não gosto que você mexa nas minhas coisas, então, você gostaria de ter mais o seu momento reservado para eu não interferir no seu dia a dia. E isso a gente conversa o tempo inteiro com as pessoas, porque assim a gente consegue solucionar possíveis conflitos. Conflitos estão aí para ser solucionados de uma forma com muita conexão. Perfeito. Olha, acho que se a gente começar a adotar esse modelo, as comunicações serão muito mais efetivas, sem ruídos, né? A gente precisa prestar atenção, tá? O Adriano Abner, ele tá no Adriano Abner Oficial no Instagram e tem um canal no YouTube também. Lá no YouTube você fala de vários assuntos. Vários assuntos, tem bastante assunto lá. Então entra lá para você conhecer mais, Adriano Abner. E é isso, gente. Vamos nos comunicar sempre, cada vez melhor, né? Obrigada, Adriano. Foi um prazer te receber, viu?